Agora que a Marisa morreu, chora, arruma as malas e nunca mais volta, gritou meu genro no meio do jantar, sem nem disfarçar a arrogância. E a minha filha só assentiu com a cabeça e deu um sorrisinho de canto. A casa, segundo eles, nunca foi realmente minha. Levantei da mesa, mas não para fazer as malas. Fui direto ao banco. Eu tinha um plano. Antes de continuar, aproveita e se inscreve no canal. E já comenta aí de onde você está ouvindo essa história absurda. O garfo tremia na minha mão, enquanto eu olhava aquela mesa que já viu tanta coisa. Já faziam 7 dias desde o velório da Marisa. 7 longos dias esperando por um pingo de carinho dos filhos que eu ajudei a criar, amar e sustentar. Em vez disso, o tal do Paulo se recostava na cadeira como se fosse dono do pedaço. Henrique, a voz dele cortou o silêncio como vento frio em dia de ressaca. Precisamos conversar. A Sabrina não me olhava nos olhos. Aquela mesma menina que se enfiava no meu colo durante as trovoadas. Agora ficava ali, girando a aliança como se estivesse em brasa. A carne de panela que preparei com tanto cuidado esfriava no prato. Ignorada. O que está passando na sua cabeça, rapaz? A palavra filho quase escapou, mas engasguei. Paulo nunca foi um filho para mim. Apenas o sujeito que roubou o coração da minha menina há mais de 12 anos. Ele apontou em volta da sala de jantar, como se estivesse avaliando um imóvel qualquer. Essa casa é grande demais para uma pessoa só. Meu peito apertou. Moro aqui há 23 anos. Exatamente, disse ele, com um sorriso que mais parecia provocação. Tá na hora de mudar. Eu e a Sabrina precisamos de espaço, espaço de verdade, não aquele apertamento em Alphaville que a gente está entalado. Olhei para minha filha, tentando encontrar um pingo de compaixão que eu plantei nela a vida toda. Mas ela encarava o prato como se estivesse lendo o futuro no feijão. Sabrina. Minha voz saiu fraca. Ela levantou a cabeça. Os olhos da Sabrina me encaravam, os mesmos olhos, mas vazios. O Paulo tem razão, pai. Esse lugar é demais para você agora. Aquelas palavras doeram mais do que qualquer bufetada. Demais. Como se 23 anos pagando prestação, arrumando o telhado, trocando lâmpada e limpando calha fossem irrelevantes. Como se eu tivesse virado um trambolho. E para onde exatamente vocês acham que eu devo ir? Larguei o garfo antes que ele caísse da minha mão de tanto nervoso. Paulo se inclinou para frente como predador, que sente o cheiro do bicho ferido. Um lugar com assistência. Tipo uma residência para idosos, sabe? Algo adequado para sua idade. Adequado? Repeti a palavra como quem prova algo estragado. Pai, o senhor tem 67 anos. A mamãe se foi. Não faz sentido ficar andando sozinho por essa casa gigante. Andando por aí? Como se eu fosse um zumbi perdido em filme de terror? Paulo levantou e começou a andar pela sala, até a janela, onde ficava o jardim de rosas da Marisa. Henrique, a gente só está sendo prático. Vende essa casa, pega um apartamento menor, mais fácil de cuidar. Todo mundo sai ganhando. Todo mundo, menos eu, pensei. O único que construiu isso aqui, tijolo por tijolo. O senhor poderia ter um apartamentozinho bacana, com um elevador, portaria, sem dor de cabeça, Sabrina emendou, num tom de quem já ensaiou isso no espelho. Liberdade! Liberdade! Estavam empacotando o meu exílio como se fosse uma bênção. Estudei o rosto da minha filha, tentando achar a menina que chorava quando via passarinho ferido, ou o que fazia funeral para a formiguinha. Aquela menina virou essa mulher que nem me olha nos olhos. E se eu recusar? O silêncio virou um fio de arame esticado entre nós. Paulo voltou a se sentar com ares de quem ia abrir uma assembleia. Pai, a voz da Sabrina agora parecia de uma gerente de banco recusando crédito. Não dificulta as coisas. Como se meu amor por essa casa fosse só teimosia. Paulo pigarreou, seco como tampa de Tupperware antiga, e disse aquilo que me fez congelar. Agora que sua esposa morreu, chore, arrume as malas e nunca mais volte. Cada palavra foi como um soco. A Marisa, reduzida a sua esposa, 38 anos de casamento jogados no ralo. Esperei que minha filha se revoltasse, ficasse horrorizada. Mas ela só disse, o Paulo tem razão, pai, está na hora. Foi nesse instante que algo dentro de mim não quebrou.
congelou, virou pedra, uma decisão sólida. Levantei devagar. As pernas estavam firmes como há muito não estavam. Entendo. 2 palavras. 2 palavras que carregavam 38 anos de casamento, 23 de casa, 67 de vida e 7 dias de luto usados contra mim como faca. Peguei o casaco no armário do corredor. Ouvi o Paulo, todo convencido. Boa escolha, Henrique. Amanhã a gente pode te levar para ver uns lugares. Nem respondi. A porta se fechou atrás de mim, com um estalo que mais pareceu um trovão no peito. Na varanda, o ar da noite me acertou em cheio. Olhei para as janelas da minha casa, ainda com a luz acesa, como se nada tivesse acontecido. Minha casa, minha história, minha família. Ou o que restou dela. Fui até o carro, cada passo medido como batida de tambor. Nem olhei para trás. Já basta. De volta à minha casa, lavei os pratos como quem desmonta uma bomba. Sabrina e Paulo tinham ido embora há uns 20 minutos. As portas dos carros bateram como tiro seco. Agora o silêncio enchia cada parede. Nossa casa, minha e da Marisa. Afundei na poltrona de couro onde me escondia do mundo fazia uns 15 anos. A foto da formatura dela estava na mesa, iluminada pelo abajur. Sabrina, com 22 anos, sorrindo de beca, abraçada em mim e na Marisa. R$ 89 mil foi quanto custou aquela faculdade. Cada semestre, cada livro, cada marmita gourmet no bandejão, e eu pagava com gosto, vendo meu saldo sumir e o futuro dela crescer. Em maio de 2013, o auditório estava lotado, mas eu só enxergava ela. Chamaram Sabrina Maria Bastos. Marisa apertou minha mão com tanta força que a aliança deixou marca. No estacionamento, Sabrina pulou no meu pescoço, chorando. Não acredito que o senhor fez isso por mim, pai. Você vale cada centavo, minha filha, falei com a voz embargada. Ela me olhou com aqueles olhos da mãe. Prometo cuidar do senhor e da mamãe quando vocês envelhecerem. Juro por tudo, pai. Família cuida da família. Família cuida da família. Hoje, isso soava como piada de mau gosto. Peguei a foto e passei o dedo no rosto jovem da Sabrina. 5 anos depois, ela precisou de outro resgate. R$ 65 mil para a entrada da casa nova. Ela e o Paulo não conseguiam nem financiar uma bicicleta. Dívidas até o pescoço e nome no vermelho. Chorando, sentada na minha sala, me implorou. A gente paga, pai, cada centavo, com juros. O Paulo só assentiu, mas dava para ver que gratidão não era o forte dele. Mesmo assim, assinei o cheque no dia seguinte. 2 anos depois, veio o casamento. R$ 23 mil só na festa. Buffet, flores, fotógrafo. Marisa já estava doente, mas quis fazer o sonho da filha acontecer. Ela é nossa única filha, Henrique. Vamos dar um dia que ela nunca esqueça. Na dança de pai e filha, ela sussurrou no meu ouvido. Obrigado por tudo, pai. Foi perfeito. Eu tenho muita sorte de ter o senhor. Perfeito? Hoje, essa palavra tem gosto de jiló cru. De pé, fui até o armário onde guardo meus registros financeiros. Marisa sempre tirava sarro da minha mania de controlar cada centavo, mas números não mentem, e ao contrário de promessas, que são como o balão de aniversário no churrasco, lindas, mas uma hora estouram. Faculdade da Sabrina Maria, R$ 89 mil. Entrada da casa, R$ 65 mil. Casamento, R$ 23 mil. E isso sem contar os empréstimos menores ao longo dos anos. Carro, emergências, a tal da startup de construção do Paulo, 38 mil aqui, 215 mil ali. Resumo da ópera, quase 2/3 das minhas economias de uma vida investidos na felicidade da minha filha. Cada transferência feita com orgulho, cada boleto pago com amor.
Lembro como se fosse ontem, ela, aos 7 anos, tentando se equilibrar na primeira bicicleta no nosso quintal. Eu correndo ao lado, segurando o selim com força. Sempre seremos uma família, né, pai? Sempre, minha pequena. Família cuida de família. Naquele tempo, eu achava que ela entendia o código que regia a nossa vida. Hoje já não tenho tanta certeza. O celular vibrou em cima da mesa. Uma mensagem da Sabrina. Obrigada por entender, pai. Isso é pro seu bem. Amanhã a gente vai te ajudar a encontrar um lugar legal. Como se eu tivesse concordado com alguma coisa. Como se ser chutado da própria casa fosse algo natural, razoável, aceitável. Fiquei olhando para a tela até ela apagar e coloquei o celular de lado. Algo gelado começou a se espalhar no peito, empurrando a dor para fora, abrindo espaço para um sentimento mais duro e concentrado. Indignação. Eles achavam que conheciam o Henrique Bastos, o pai bonzinho, o viúvo enlutado, o trouxa fácil de manipular. Erraram feio. 35 anos no setor bancário me ensinaram umas coisinhas sobre dinheiro e alavancagem que eles nem sonham. Abri meu notebook. Hora de ver o que de fato meus investimentos compraram. O dia amanheceu e eu ainda estava acordado, olhando para o teto, o travesseiro da Marisa ao lado, como sempre. Dormir, nem pensar. Às 7 da manhã tomei um banho, vesti meu melhor terno azul marinho, o mesmo das reuniões importantes no banco durante mais de 20 anos, e tomei uma decisão. O Banco Comunal Paulista ficava no centro de Alphaville, com aquele visual de fortaleza de vidro e aço. Trabalhei lá até minha aposentadoria, 3 anos atrás. Conhecia cada canto, cada rosto. Caminhar pelo saguão é como voltar no tempo. Henrique Bastos, disse a recepcionista com um sorriso verdadeiro. Não te vejo há séculos. Vim ver alguém. João Martins, se ele estiver por aí. É sobre uma consulta financeira. 20 minutos depois, sentei-me na frente do João. A mesma mesa de madeira, as fotos da família, tudo exatamente como antes. João foi meu colega por 15 anos, um cara meticuloso, detalhista. Você tá com uma aparência ótima, Henrique. Sinto muito pela Marisa, ela era uma mulher incrível. Trago o Henrique. Obrigado. Peguei a xícara, sentindo de novo o peso das decisões nas mãos. Preciso entender minha exposição em alguns empréstimos que garanti. O rosto do João ficou sério. Claro, com quais contas você está preocupado? A hipoteca da minha filha e tudo que envolve os negócios do meu genro. Ele começou a digitar. Os arquivos foram aparecendo na tela. À medida que lia, as sobrancelhas dele iam subindo. Bem, já que você foi fiador da hipoteca original da Sabrina e também da linha de crédito imobiliário, eu consigo te mostrar sua responsabilidade nessas pendências. Linha de crédito imobiliário? Eu não sabia dessa. As prestações da hipoteca estão irregulares há 8 meses. No momento, estão com 60 dias de atraso. Isso já coloca sua pontuação de crédito em risco. 60 dias? Meu peito deu aquela apertada. E as contas do negócio do Paulo? A pausa do João disse tudo, antes mesmo da fala. O empréstimo para equipamentos que você garantiu da construtora Vista Paulista entrou em inadimplência há 4 meses. 78 mil de principal, mais juros e taxas acumuladas. 78 mil? Coloquei a xícara com cuidado na mesa porque vontade de arremessar não faltou. Henrique, preciso perguntar, você está ciente da situação financeira deles? Pelo jeito, não tão ciente quanto deveria. O capital próprio atingiu o limite máximo há 6 meses. 45 mil sacados contra o imóvel, somando com o atraso da hipoteca e a inadimplência da empresa do Paulo. João se inclinou na cadeira. Sua exposição é significativa, mais de 120 mil se continuar assim. E tem mais. A voz dele baixou. O Paulo deu entrada num pedido de falência empresarial há 2 semanas. Isso protege ele de credores, mas suas garantias continuam ativas. 2 semanas atrás? Justamente na época em que começaram a armar a emboscada? João, falando hipoteticamente, se tudo entrar em inadimplência, o que acontece com a casa? Processo de execução hipotecária em 90 dias. A casa vai a leilão para cobrir as dívidas.
Ele fez umas contas rápidas. Considerando o valor de mercado atual e o que está devendo, pode sobrar de 10 a 15 mil depois de tudo pago. 10 mil? De uma casa na qual eu tinha dado 65 mil de entrada? Levantei, apertei a mão do João com a firmeza que usei por décadas em negociações importantes. Agradeço sua sinceridade. Isso me ajuda a decidir o que fazer. Henrique, ele me chamou antes que eu saísse. Se precisar de relatórios dessas contas para fins legais, posso preparar tudo. Vai ser muito útil, obrigado. Caminhei até o carro com os passos firmes. O sol de São Paulo brilhava daquele jeito típico. Quente, impiedoso e irônico. Parecia dizer, vai encarar ou vai se esconder? No volante, procurei um nome nos contatos. Mesmo aposentado, eu lembrava quem era fera em recuperação financeira e planejamento patrimonial. Sabrina e Paulo achavam que tinham encurralado um velhinho enlutado. Mas, na real, acordaram um ex-analista bancário que conhece as engrenagens do sistema e que agora enxergava bem claro o quão frágil era a posição deles. À tarde, a luz do sol batia de lado na minha mesa enquanto eu abria os documentos que o João havia me enviado. 3 horas depois, meu cérebro de ex-banqueiro voltou à ativa. Organizei os papéis cronologicamente. Contratos, históricos de pagamento, avisos de inadimplência. Montei o quebra-cabeça do caos financeiro. Minha velha calculadora, que já tinha visto mais dígitos do que boletim de inflação, estava ao lado do caderno onde rabiscava os números. 35 anos analisando crédito me ensinaram a ler nas entrelinhas. E o que esses papéis diziam era ainda pior do que imaginei. A construtora do Paulo não tinha quebrado aos poucos, mas sim despencado como um elevador sem freio. O empréstimo de 50 mil virou 78 mil com juros e multas. Ele chegou a usar cartão de crédito pessoal para bancar o negócio, como quem tenta apagar incêndio com gasolina. 4 cartões de crédito diferentes, com dívida acumulada de 23 mil. Só os mínimos já comiam 40% da renda deles. E isso, claro, assumindo que o Paulo tivesse emprego, o que era um baita de si. Mas o pior era a hipoteca. A casa da Sabrina, aquela mesma onde investi 65 mil de entrada, estava com os pagamentos atrasados há 3 meses. A execução hipotecária poderia começar em 60 dias. E não acabou. Tinha uma linha de crédito com garantia da casa que eu nem sabia que existia. 45 mil sacados. Ou seja, fizeram um empréstimo para cobrir outro empréstimo. E depois mais um para cobrir o anterior. Tipo quando a gente tenta limpar o chão jogando mais sujeira por cima. Encostei na cadeira, observando a poeira dançar no raio de sol. Os números contavam a história de gente afundada em dívidas, tentando remar num mar de areia. O pedido de falência do Paulo o protegia dos credores. Mas as garantias? Essas ainda estavam no meu nome. Eles não queriam só o meu apoio. Eles queriam a minha casa. Indesejado, mas necessário. Aquele apertamento onde eles moravam não era o sonho de ninguém. Era o que cabia no bolso enquanto equilibravam dívidas no fio da navalha. Meu celular vibrou. Mensagem da Sabrina. Pai, encontramos uma casa de repouso ótima em Alphaville, muito mais apropriada do que essa casa grande e vazia. Podemos agendar uma visita amanhã? Mais apropriada. Aquele jeitinho formal não escondia a pressa. Não era conforto nem felicidade o que pesava na balança. Era metragem versus parcelas da casa. O meu lar contra a sobrevivência deles. Levantei e fui até o armário onde a Marisa e eu guardávamos os documentos importantes. Atrás dos seguros e contratos de plano de saúde, achei o que procurava. Cópias de todos os contratos de empréstimo que eu havia coassinado ao longo dos anos. A minha exposição à responsabilidade era de cair o queixo. Se as dívidas comerciais do Paulo fossem parar na justiça, os credores poderiam me acionar pelo valor integral. Se a hipoteca da Sabrina fosse executada, o saldo viraria minha dor de cabeça. Estimativa conservadora? R$ 140 mil em possíveis indenizações. Mas, como dizia minha falecida sogra, responsabilidade vai e volta. Como avalista, eu também tinha direitos.
direito de pedir informações financeiras, de proteger meus próprios interesses, coisas que eles nunca esperaram que eu usasse. Abri o notebook e comecei a digitar. Hora de ver exatamente a quais direitos eu podia recorrer. Os estatutos civis paulistas eram bem claros sobre a proteção dos fiadores. Um deles, o artigo 4.736, era especialmente interessante. Dizia que um avalista podia exigir quitação imediata ou rescisão do contrato em certas condições: dívidas ocultas, uso indevido de crédito, tentativa de enrolar o fiador. E então o celular tocou. Era Sabrina de novo. Oi, pai, você viu minha mensagem sobre a visita? Vi sim. Minha voz soou estranha aos meus próprios ouvidos. Calma, firme. Um alívio. Eles querem agenda para a semana que vem. Você pode estar instalado até o fim do mês. Fim do mês. Daqui a 23 dias. Sabrina, posso te perguntar uma coisa? Você e o Paulo estão com dificuldades financeiras? O silêncio ficou entre nós como uma respiração presa. Por que essa pergunta, pai? Porque me importo, como seu pai, e como alguém que já te ajudou bastante em decisões financeiras. Estamos bem, só buscando um lugar melhor para o nosso futuro. Um futuro que se sustentava com a minha casa, meu dinheiro e minha confiança em frangalhos. Entendi. A gente conversa mais sobre a visita amanhã. Te aviso. Desliguei e fiquei olhando para a parede. O diploma da Marisa pendurado ao lado do meu. Ela sempre foi a otimista. Confiava nas pessoas com uma fé que dava até inveja. Mas foi ela também quem insistiu para que eu registrasse cada centavo das nossas finanças. Confie, mas verifique, especialmente quando o dinheiro envolve a família. Na manhã de terça-feira, veio a ligação que eu já esperava. 8h45 da manhã. Aquele horário estratégico em que a urgência parece legítima, mas não desesperada. Meu café ainda fumegava quando atendi. Nome da Sabrina na tela. Me arrancou um sorriso raro. Bom dia, filha. Pai, espero não estar ligando cedo demais. Imagina, tô de pé desde as 6. Me recostei na cadeira, observando o vapor subindo da caneca. Café coado na hora. Daquele tipo forte, que limpa até pensamento negativo. Em que posso ajudar? Silêncio. Depois, palavras cuidadosas. Precisamos conversar sobre a casa e sobre algumas dificuldades financeiras que o Paulo e eu estamos enfrentando. Algumas dificuldades. Eufemismo que só. Era dívida até o pescoço. Tô ouvindo. As obras do Paulo andam paradas. Tiveram despesas inesperadas. Precisamos de ajuda, mas só por um tempo. 15 mil reais resolveriam. 15 mil reais. Não dava nem para tirar a hipoteca do vermelho, mas talvez comprasse mais um mês de ilusão. Não, Sabrina. O silêncio voltou, pesado. Como assim? Eu disse, não vou te emprestar dinheiro. Pai, isso não é luxo nem viagem. Podemos perder a casa. Podemos? Eles estavam 3 meses atrasados. Se ninguém ajudasse, em menos de 2 meses a casa ia embora. Entendo perfeitamente. Mas você sempre ajudou a gente. Faculdade, casa, casamento. Sempre esteve lá. 215 mil reais. Eu contei. Não era ajuda. Era um Pix vitalício. Isso foi antes. Pai, o que houve com você? Pânico na voz dela. Aquele tom de quem percebe que o caixa secou. Família é para isso, não é? Família. Palavra bonita que ela esqueceu quando me mandou fazer as malas e sumir da vida dela. Somos uma família, pai. Me perdoa se domingo foi tenso. O Paulo estava nervoso, não quis dizer aquilo. E a resposta continua sendo não, Sabrina. Eu não entendo. Você tem o dinheiro, a gente vai pagar, sempre pagamos. Mentira, nunca pagaram. Cada empréstimo virava presente, envolvido em fita de gratidão e amnésia. Não significa não.
Pai, por favor, a empresa da hipoteca ligou ontem. 2 semanas e começa a execução. Eu imploro. 2 semanas? Era menos. Quando a cláusula de aceleração batesse, o valor total ia vencer de uma vez só. Já pensaram em morar num lugar mais barato? Mais adequado para a renda atual? Pai, não brinca. Aquela casa é o nosso lar, o nosso futuro. Você ajudou a comprar? R$ 65.000 de entrada. Minha assinatura. Meu nome no SPC se eles ficassem inadimplentes. Às vezes a vida muda. Que mudanças, pai? O que está acontecendo? O que estava acontecendo? O pai querido tinha descoberto o valor real do carinho deles. Preço de mercado, uma casa com quintal e a minha exclusão. Já tomei minha decisão. Isso é por causa de domingo, né? O que o Paulo disse. Adeus, Sabrina. Pai, espera! Desliguei. O telefone tocou na hora. Ignorei. Voltei para o jornal. A seção de economia trazia uma matéria sobre o aumento de execuções em São Paulo. Gente descobrindo que viver acima dos próprios meios cobra caro. Lá fora, um sabiá cantava no jardim da Marisa. As rosas estavam lindas este ano. Ela sempre dizia que um jardim só floresce quando você corta os galhos doentes sem dó. Às vezes, amar é isso. Meu celular vibrou de novo. Mensagem. Pai, por favor, me liga, a gente precisa conversar. Apaguei. Me servi de mais um café. O dia seria lindo. 2 dias depois da recusa, começaram os alertas. Consultas de crédito em contas nas quais eu era fiador. Como avalista, o sistema me avisava automaticamente quando rolavam pedidos de empréstimo emergencial. 3 bancos. 3 nãos em poucas horas. Na tarde de quarta, estacionei em frente à obra do Paulo. Observei tudo pelo para-brisa. Ele estava parado ao lado de uma fundação inacabada, celular no ouvido, gesticulando como quem tentava vender areia na praia. Mesmo de longe, dava para sentir o desespero. Um supervisor se aproximou 2 vezes nos 20 minutos em que fiquei lá, só olhando. Ambas as conversas terminaram com Paulo se virando, os ombros tensos de frustração. Um homem sob pressão comete erros, e obra, meu amigo, não perdoa vacilo. Quinta-feira de manhã, fui até o Café Vila Paulista, point tradicional entre os engravatados do setor bancário aqui em Alphaville. Já cultivo relações nesse lugar há mais de 30 anos. Relações que agora estavam rendendo informações valiosas. Marília Werneck, do Banco Nacional I, sentou-se na mesa à minha frente. Não te vejo desde o velório da Marisa. Como você tá? Um dia de cada vez, Marília. A casa parece um deserto, mas manter a cabeça ocupada ajuda. Imagino. Ela respondeu mexendo o café coado na hora, estilo mineiro, com cara de quem ia soltar bomba. Falando em manter a cabeça ocupada, apareceu uma candidatura curiosa ontem. Teu genro, o Paulo Moreira. Mantenho minha expressão no modo poker. Ah, caso de alto risco? Dívida em relação à renda, 60%. Falência recente da empresa, consulta de crédito em tudo quanto é canto da cidade. Ela balançou a cabeça. Nem com uma vara de 5 metros a gente encosta nisso. E pelo que andei ouvindo, ninguém mais encosta também. 60%? Isso era pior do que meus cálculos mais pessimistas. Finanças familiares são tipo aquele armário que você evita abrir há meses. Você sabe que vai cair tudo na sua cabeça. Tá mais embolado que fone de ouvido no bolso, comentei. O requerimento mostrava 3 meses de atraso no financiamento da casa, cartão de crédito no talo, um festival de boletos. Ela se inclinou para a frente, com aquele ar de fofoqueira de confiança. Entre nós, Henrique, estão cogitando execução da hipoteca dentro de 2 semanas. Fiquei mal de recusar, mas temos acionistas, né? 2 semanas? Eu, otimista como sempre, achava que tinha pelo menos 1 mês de folga. Uma pena, comentei. Triste mesmo. Se tivessem um avalista de verdade, com um patrimônio e crédito limpo, a história podia ser outra. Mas chegaram sozinhos, desesperados, feito pombo em dia de chuva.
Avalista qualificado? Ironia pouca é bobagem. Depois que Marília saiu, fiquei ali terminando o meu café e digerindo as informações. Paulo e Sabrina estavam descobrindo que reputação financeira, igual confiança e like em rede social, é fácil de perder e difícil de recuperar. Na volta para casa, passei na frente do condomínio deles. O carro da Sabrina estava lá, com o capô aberto e fumaça saindo do motor, igual panela de pressão prestes a explodir. Mais uma conta que eles não tinham como pagar. Ela estava do lado, com um celular na mão, provavelmente ligando para oficinas que só atendem com Pix adiantado. Já no meu escritório, entrei no sistema de monitoramento de crédito que mantenho para os empréstimos que eu mesmo garanto. As últimas 48 horas pareciam novela. 7 pedidos de empréstimo, 7 recusas. Cada tentativa dessas só derrubava mais o score deles. Tipo pisar na jaca, escorregar e ainda bater a cabeça na parede. Meu celular vibrou. Mais uma mensagem da Sabrina. Pai, podemos conversar, por favor? Sei que você tá bravo por causa do domingo, mas somos uma família. Famílias se ajudam em momentos difíceis. Famílias se ajudam? Cadê esse espírito quando me mandaram fazer as malas e sumir? Apaguei a mensagem sem nem terminar de ler. À noite, vi no jornal uma reportagem sobre o aumento das execuções hipotecárias em São Paulo. Jovens famílias afundadas em dívidas, vivendo como se o cartão de crédito fosse varinha mágica. Um conselheiro habitacional falou sobre a importância de pedir ajuda cedo, ter apoio familiar, manter comunicação honesta. Comunicação honesta? Se o Paulo e a Sabrina tivessem tentado isso, talvez eu não tivesse virado vilão da novela das 8. Meu celular tocou de novo. Sabrina. Vi tocar 7 vezes até cair na caixa postal. 1 minuto depois, chegou a notificação de áudio. Pai, sou eu. Sei que domingo foi tenso. Talvez o Paulo tenha falado de um jeito muito direto sobre a casa, mas a gente está passando por dificuldade. Nunca te pedi nada sem pagar, mas isso é diferente. É a nossa casa, nosso futuro. Por favor, me liga. Nunca pediu nada? Parece que ela apagou da memória os R$ 73 mil e os outros empréstimos que eu doei com laço e tudo, ao longo dos anos. O nosso futuro foi construído em cima do meu bolso, da minha boa vontade e da minha cara de trouxa. Agora que o banco papai fechou, estavam descobrindo o que é viver com o que se tem. Servi uma dose de conhaque Dreyer e me larguei na poltrona da Marisa. Lá fora, o céu da noite paulista se pintava de laranja e rosa, bonito e implacável, igual boleto vencido. Na sexta-feira à noite, recebi a ligação que já esperava. 19h30 em ponto, o horário exato em que homens desesperados trocam o orgulho por um último fio de esperança. Deixei tocar 3 vezes antes de atender. Henrique Bastos. Henrique! A voz do Paulo transbordava a tensão acumulada da semana toda. A gente precisa conversar. Tô ouvindo. Olha, eu sei que domingo foi complicado. Talvez eu tenha falado demais sobre a casa, mas somos família, e família se ajuda. Família. A palavra mágica que aparece mais rápido que parente em festa de herança. É isso que somos, Paulo? Família? Claro, Henrique. Escuta, a gente tá numa enrascada feia. Nenhum banco quer falar com a gente. Disseram alguma coisa sobre dívida e renda, score de crédito. Eu não entendo muito essa linguagem. Ah, mas eu entendo. 60% de dívida em relação à renda? Isso aí, nos bancos, é o equivalente a um vai com Deus. Henrique, a gente precisa de R$ 15 mil, temporariamente. A gente assina papel, paga juros, o que você quiser. Mas sem ajuda, vamos perder tudo. Tudo. A casa, o nome limpo, a ilusão de que eu seria o eterno caixa eletrônico da família. Se bem me lembro, Paulo, você me mandou fazer as malas e cair fora da minha própria casa? Silêncio. Denso. Parecia ligação de operadora tentando reter cliente. Aquilo foi um mal-entendido, disse ele. Eu estava nervoso com o tamanho da casa, preocupado com a sua segurança, aquele espaço todo, você sozinho. Chacoalhando. Até nas desculpas o cara era condescendente. Interpretação criativa. Soltei, seco.
Henrique, por favor, a Marisa gostaria que você ajudasse. Ela amava a Sabrina, amava a nossa família. Ela não ia querer que a gente perdesse a casa. Agora estavam usando a falecida como carta na manga. Até admirei a audácia. A Marisa se foi, Paulo. Agora quem toma as decisões sou eu. O que aconteceu com você? A voz dele afinou, num tom entre desespero e deboche. E se não é o Henrique que eu conheço? O Henrique que ajudou na faculdade, no casamento, na entrada da casa, o que assinava cheque sem nem perguntar e achava obrigado pagamento suficiente. Aquele Henrique morreu domingo à noite. Talvez você nunca tenha me conhecido de verdade. Isso é por causa de domingo, né? Por causa do que eu disse. Ele estava apavorado. Henrique, me desculpa. Eu errei. Nunca deveria ter te mandado sair da sua própria casa. Não deveria ter falado aquilo, mas falei. Pronto, tá dito. O pedido de desculpas dele foi anotado, mentalmente, claro. Só que aí ele soltou. Então você vai nos ajudar, né? Não. Como assim não? A pergunta veio do outro lado da linha como se tivesse explodido, feito panela de pressão esquecida no fogão. Você tem dinheiro, sabe que tem. São 300 mil em economias, talvez mais. O que são 15 mil para você? 300 mil? Nem perto do meu saldo real. Alguém andou fuçando demais. Como você sabe o saldo da minha conta, Paulo? A Sabrina comentou. Desconversou. Olha, isso não importa. O que importa é que você pode nos salvar e está escolhendo não fazer isso. Como se generosidade fosse obrigação e não presente. O cara confundiu doar com dever. Você tem razão, eu estou escolhendo. Seu filho da... Ele parou, respirando fundo. Tentou manter a classe, mas estava escancaradamente irritado. Henrique, estou tentando manter o respeito aqui, mas você está me pressionando demais. Estamos falando do futuro da sua filha, dos seus netos. Netos que nem existem. De uma filha que inclusive me baniu da vida dela. Tá me ameaçando, Paulo? Tô apenas mostrando a realidade. Se a gente perder essa casa, se nosso crédito for destruído, se a falência bater a porta, isso vai respingar em todo mundo, inclusive em você. Todo mundo, menos o homem que vocês tentaram exilar da família. Acho que nossa conversa acabou. Mas espera, Henrique, me diz só por quê. Por que você não ajuda? O que a gente fez para merecer isso? O que fizeram? Transformaram minha dor em fraqueza, meu amor em passaporte para o caixa eletrônico, minha generosidade em renda fixa. Usaram até o funeral da Marisa para tentar me arrancar dinheiro. Talvez fosse hora de se perguntarem por que todos os pedidos de empréstimo de vocês estão sendo recusados. Silêncio, mais longo desta vez. Quando Paulo voltou a falar, a voz dele tinha um tom diferente, parecia suspeita. O que você quer dizer com isso? Exatamente o que eu disse, Paulo. O que você não está me contando? Tudo. Minha rede de contatos, meu direito de não ser fiador de ninguém, minha paciência que já foi bem maior e meu entendimento minucioso do desespero financeiro deles. Boa noite, Paulo. Henrique, não se atreva a desligar. Desliguei. Também coloquei o celular no silencioso. Lá fora, pela janela do escritório, a noite em São Paulo pintava o céu com um tom de ferrugem misturado com dourado. Bonito, mas implacável. Igual à justiça. O celular vibrou. Era a mensagem do Paulo. Isso não acabou, velho. Nem de longe. Sorri e apaguei a mensagem. Ele estava certo numa coisa. Aquilo era só o começo. Na manhã de sábado, eu já tinha traçado meu próximo passo. As ameaças do Paulo passaram do limite. Se ele queria jogar pesado, eu mostraria o que é estratégia a nível profissional. Minha primeira parada, Centro de Pesquisa da Biblioteca Pública. O velho detetive bancário aqui ia entrar em ação. Depois de 23 anos no setor financeiro, aprendi que toda empresa deixa rastros, e a construtora Vista Paulista não seria a exceção. O banco de dados da Comissão de Registros Empresariais de São Paulo revelou umas pérolas. Notificações de atraso de pagamento, com 3 subcontratados, tudo nos últimos 4 meses. Tava ali, preto no branco.
problema de fluxo de caixa, atrasos na liberação de licenças em 2 projetos da prefeitura e um pedido de indenização trabalhista ainda em investigação. Imprimi as páginas relevantes e parti para os bancos de dados do setor da construção. Quanto mais eu cavava, mais feio ficava. O preço dos materiais disparando, mão de obra em falta, pagamento da prefeitura atrasando. As pequenas empreiteiras estavam sufocando. A Vista Paulista estava se equilibrando no fio da navalha. No Café Vila Paulista, encontrei o Bruno Henrique, ex-cliente e ex-funcionário da Prefeitura de São Paulo, hoje aposentado. Começamos falando do funeral da Marisa, depois o papo engatou no setor de obras. Tá puxado, Henrique. Metade dessas construtoras tá a um tropeço da falência, disse ele mexendo o café coado na xícara. Imagino que licença hoje seja tudo, né? Mais do que nunca. Norma de segurança, seguro, legislação trabalhista. Qualquer pisada na bola pode travar a obra por semanas. Fiz uma nota mental. Pesquisar com mais carinho o histórico da Vista Paulista. Perguntei. Tem alguma empresa que anda dando dor de cabeça por lá? Olha, entre nós tem umas preocupações com a Vista Paulista. Nada oficial ainda, mas eles vivem atrasando o documento de seguro e os protocolos de segurança parecem frouxos. Frouxos? No setor de construção, isso não era detalhe. Era o tipo de problema que vira manchete depois de uma tragédia. Passei o domingo de manhã em casa, com um café forte do lado, cruzando dados públicos com relatórios técnicos. O buraco era mais embaixo do que eu imaginava. A Vista Paulista devia 67 mil a um fornecedor de concreto, 42 mil para um eletricista e estava com 3 prêmios de seguro em atraso. Mas o mais curioso veio do Procon SP. 2 reclamações recentes, uma por obra inacabada e outra por calote. Não destruíam uma empresa, mas certamente levantavam sobrancelhas de qualquer analista sério. Peguei minha velha lista de contatos. Aposentado? Sim. Desconectado? Jamais. Daniel Andrade, da Confiança Paulista, e Sandra Mendes, da Cooperativa Financeira Bandeirantes, ainda me deviam alguns favores dos tempos de banco. Naquela tarde de domingo, fiz consultas discretas. Nada de denúncia formal. Só umas perguntas curiosas sobre conformidade e risco. Pura diligência de mercado. Daniel, tô fazendo um favor para um conhecido. A Vista Paulista surgiu como possível parceira. A cobertura deles até parece estar em dia, mas queria confirmar histórico de pagamento e sinistros. Entre nós, eles estão capengando. 2 prêmios atrasados, mais um, e a seguradora já prepara a suspensão. Suspensão de seguro, no mundo das obras, é tipo cortar energia no meio da cirurgia. Projeto para e risco jurídico explode. Conversei também com a Simone Almeida, da fiscalização da prefeitura. Vista Paulista? Estão com um probleminha, sim. Nada criminal, mas o responsável técnico deles entregou plano de segurança incompleto 2 vezes só neste mês. Mais um alerta. E a lista não parava. Domingo à noite, organizei tudo. A Vista Paulista era um castelo de cartas tremendo no vento. Precisavam que tudo funcionasse como um relógio. Licenças no prazo, projetos sem furos, nenhuma fiscalização surpresa. E a vida real não perdoa. Enviei um e-mail para o Bruno Henrique. Bruno, foi ótimo nosso papo ontem. Achei que você poderia se interessar por esses relatórios de conformidade, principalmente sobre as falhas nos protocolos de segurança. Apenas informações públicas, claro. Anexei os dados da Vista Paulista com atrasos, irregularidades e documentação duvidosa. Tudo oficial, nada inventado. Só informações públicas, organizadas do jeitinho que um fiscal gosta de receber. O e-mail chegaria às mãos do Bruno na manhã de segunda-feira. Ele iria revisar os materiais e, muito provavelmente, compartilhados com seus antigos colegas da área de planejamento e fiscalização de segurança. Coisa corriqueira entre profissionais que ainda se importam com a segurança pública. Em menos de uma semana, a construtora Vista Paulista estaria na mira dos órgãos reguladores. E não era pouca coisa. Projetos paralisados, caixa drenado, clima de velório no canteiro de obras. O Paulo Moreira tinha me ameaçado. Agora ele aprenderia o que é poder de verdade.
Na segunda-feira, veio a notícia que eu esperava. A caminhonete do Paulo estava estacionada em frente à casa deles às 3h15 da tarde, 2 horas antes do horário normal em que ele voltava da construtora. Eu, de tocaia no café Vila Paulista, espiava tudo pelo retrovisor. Ele ficou quase 10 minutos dentro do carro, parado, olhando para o nada. Tava na cara. Era o peso do mundo caindo nos ombros. Quando finalmente saiu do carro, parecia um daqueles personagens de novela derrotados, arrastando a alma no sapato. A operação que eu tinha armado funcionou melhor que Black Friday de loja de eletro. O rolo com as licenças se agravou e parou tudo. Resultado: demissões em massa. Paulo entrou em casa como quem leva bronca da professora no meio do recreio. Pouco depois, as paredes finas e janelas abertas começaram a transmitir o barraco em estéreo. Mesmo da calçada, dava para ouvir o bate-boca. Gestos nervosos apareciam na janela da frente, passos pesados sacudiam a estrutura da casa como se um terremoto tivesse passado por ali. E então, na terça de manhã, veio o grito: "Sabrina!" Eu já estava posicionado no parquinho do bairro, fingindo ler o jornal como bom fofoqueiro profissional, quando ouvi aquele berro que parecia vidro estilhaçando o silêncio. A menina estava em estado de choque. Paulo enfim confessou: 78 mil reais em dívidas comerciais escondidas, pedido de falência batendo a porta, meses sustentando o estilo de vida na base da mentira. Pela janela da cozinha, dava para ver a silhueta da Sabrina se debatendo em explicações malucas, gesticulando como quem tenta apagar incêndio com o ventilador. Paulo ficou pantado, braços abertos, tentando justificar o injustificável. A cena parecia novela muda da TV Cultura. Só dava para ver a fúria e a decepção se desenrolando no silêncio. Sabrina saiu furiosa, colada no telefone. A primeira ligação durou uns 3 minutos, provavelmente para a irmã lá da Califórnia. A segunda foi mais curta, só que mais desesperada. No quarto telefonema, ela já andava de um lado para o outro na garagem, falando alto, voz embargada. "Mãe, eu sei que é cedo, mas a gente precisa de ajuda, da ajuda de verdade. O Paulo perdeu o emprego. E não é só isso, tem muito mais." Depois disso, ela sumiu de novo para dentro da casa e voltou uns 10 minutos depois, ligando freneticamente para outro contato da lista. E assim foi a manhã inteira, uma maratona de ligações para todo mundo que pudesse estender uma boia nesse mar de dívida. Ao meio-dia, o Paulo já tinha ido 2 vezes à loja de bebidas e a uma daquelas lojas de penhores. Joguei pelas caixinhas nas mãos. Venderam itens pessoais, clássico sinal de que a grana acabou e o desespero virou sócio majoritário. Mudei minha base de espionagem para o estacionamento da biblioteca pública, mantendo o contato visual enquanto fingia fazer tarefas do dia a dia. A crise deles estava pior que minhas projeções mais otimistas. A Renata, melhor amiga da Sabrina, chegou lá pelas 2 da tarde e ficou por 1 hora. Da calçada, com a porta da frente escancarada, dava para captar pedaços de conversa entrecortada por choro, conselhos e aquele silêncio que grita quando a rede de segurança emocional evapora. Quando Renata foi embora, o rosto dela tinha aquela expressão que mistura compaixão e alívio, tipo, ainda bem que não sou eu pedindo reais emprestados. A noite trouxe o colapso completo. O bate-boca entre Paulo e Sabrina se espalhou até a varanda, com vozes altas o suficiente para chamar a atenção até da vizinha fofoqueira. Eu, fingindo regar as rosas da Marisa no jardim, ouvia cada palavra. "Você levou a gente à falência!" gritou Sabrina, com a voz trêmula de raiva e cansaço. 78 mil reais, Paulo! Como você esconde isso de mim? Eu estava tentando salvar o negócio. Fiz tudo pelo nosso futuro. Que futuro? Perdemos a casa em 6 dias. 6 dias, Paulo! Seu pai poderia nos ajudar se quisesse. Um pix e esse pesadelo sumia. Meu pai! Sabrina soltou uma risada seca. Você mandou ele fazer as malas e nunca mais pisar aqui. Acha que ele esqueceu? A resposta dele sumiu no estrondo da porta sendo batida. Sabrina ficou na varanda, desabando em lágrimas como quem teve o chão puxado. Enrolei a mangueira do jardim e entrei para casa satisfeito com a colheita do dia. Minha estratégia estava indo melhor do que receita de pudim da avó.
O casamento deles, que já estava por um fio por causa da grana, agora desabava sobre o peso da mentira e do desespero. Segunda fase do plano, finalizada com sucesso. Perderam a renda, esgotaram o crédito, e agora o mais valioso estava indo para o ralo, a confiança, entre marido e mulher. No dia seguinte, viria a terceira etapa, mas por hoje eu merecia uma dose generosa de cachaça artesanal e o prazer de ver a justiça sendo servida com requinte. O céu paulistano pintava tons de vermelho e dourado, como se fosse a moldura do meu triunfo silencioso. A justiça, às vezes, se vestia de pôr do sol. Na quarta à noite, elas chegaram, exatamente como eu previ. Pela janela da frente, vi Sabrina agarrando o braço do Paulo, os dois arrastando os pés como quem sabe que está indo pedir favor. A campainha tocou uma vez, com aquele som de quem pede licença já pedindo desculpa. Esperei alguns segundos, ajeitei a gravata. Conferi o reflexo no espelho do corredor. Com gente desesperada, o timing e a imagem valem mais que discurso. Pai! Os olhos da Sabrina estavam inchados de tanto chorar. Obrigada por nos receber. Dei um passo para o lado, abrindo caminho, mas sem nenhum gesto caloroso. Entrem, por favor. Eles se sentaram na pontinha do sofá, iguais a dois alunos esperando o sermão na diretoria. Me acomodei na minha poltrona habitual. A da Marisa ficou vazia ao lado, lembrança muda do que eles me custaram. Suponho que tenham algo para dizer. A compostura da Sabrina durou 3 segundos. Pai, a coisa ficou feia. A gente errou. Dissemos coisas que não deveríamos. Erros? Repeti com frieza de cirurgião. Interessante escolha de palavras. Senhor Henrique, começou o Paulo engolindo o orgulho. Eu preciso me desculpar. O que disse naquele jantar sobre fazer as malas foi completamente inapropriado. Eu estava pressionado com a nossa situação financeira. Mesmo se desculpando, ele estava reescrevendo os fatos como se fosse roteirista de novela ruim. Eu percebi que você estava estressado, isso eu reconheço. Mas estressado com o quê, exatamente? Paulo travou o maxilar. A pergunta cutucou uma ferida que ele preferia esconder com cimento e massa corrida. Problemas na empresa, dívidas, coisas que eu devia ter conversado com a Sabrina antes. Quanto de dívida, Paula? O silêncio pesou no ar, tipo aqueles segundos antes de você ver o boletim do filho com 5 matérias vermelhas. Sabrina olhou para o marido com uma dor renovada. Mesmo agora, ele relutava em confessar toda a lambança. 78 mil reais, ele finalmente soltou. É um valor considerável. Mantive a voz neutra, estilo gerente de banco disfarçando o calote do cliente com um sorriso. E isso é a situação profissional. Perdi o emprego. Foi na segunda-feira. A coisa tá feia na construção civil. Tá feia por conta dos atrasos e da falta de planejamento ou porque os fiscais andaram aparecendo mais do que mosquito no verão? Paulo ainda não parecia entender a real gravidade da situação. Pai, por favor. A voz da Sabrina embargou. A gente perde a casa em 5 dias. Liguei para todo mundo. Minha irmã, amigos da faculdade, até pro primo que vende trufa no Farol. Ninguém tem essa grana na manga, assim, de uma hora para outra. Ninguém. Além do pai que eu ajudei a despejar da própria casa. E você lembrou de mim, da sua família. Falei enquanto as lágrimas escorriam pelo rosto dela. O senhor é tudo o que me resta desde que a mamãe faleceu. Ela gostaria que a gente ficasse unido, que resolvesse os problemas juntos. Ah, Marisa, eles estavam usando a memória da minha esposa para tentar me amolecer. De novo. A sua mãe valorizava a honestidade mais do que brigadeiro em festa de criança. Ela fazia planilha até para lista de compras e não deixava passar 1 centavo sem anotação. Sabrina nem percebeu o que eu quis dizer. Mas o Paulo, ele estreitou os olhos, estava começando a entender que tinha coisa por trás das minhas respostas. Pai, eu sei que não tenho sido a filha perfeita, mas ainda sou sua garotinha. Por favor, não me abandone agora, no momento que eu mais preciso. Minha garotinha.
A mesma que assistiu calada enquanto o marido dela me mandava fazer as malas e sumir da casa que eu mesmo ajudei a pagar. O que exatamente você está me pedindo? Um empréstimo, Paulo respondeu, rápido como quem tenta arrancar band-aid. 40 mil reais? Cobririam os atrasos da hipoteca e nos dariam fôlego até eu conseguir um novo emprego. 40 mil, uma fração da dívida real, mas suficiente para empurrar o problema com a barriga mais um pouco. É uma quantia alta. Nós vamos te pagar, prometeu Sabrina, com juros, do jeito que o senhor quiser. A gente assina contrato, reconhece firma, faz até cartório chorar. Dei a casa como garantia. A casa na qual eu mesmo dei entrada e garanti o financiamento. Entenda, recostei na cadeira, olhando nos olhos deles. E se eu disser não? A pergunta ficou suspensa no ar, tipo o cheiro de café passado na hora, impossível ignorar. Sabrina tremia, Paulo olhava para o chão como quem procura uma saída de emergência. Então perdemos tudo, murmurou ela. Nossa casa, nosso casamento, nosso futuro. O futuro que eles construíram com base em mentira, sustentado por enganações, agora ruía sobre o peso das consequências, que eles, aliás, jamais imaginaram. Levantei devagar e fui até a janela que dava para o jardim da Marisa. As roseiras estavam desabrochando, que era uma beleza naquele ano. Ela sempre dizia, poda boa, flor bonita. E eu ouvia, viu? Vocês se enroscaram feio. Atrás de mim, só se ouvia o choro baixo da Sabrina e a respiração ofegante do Paulo. Eles esperavam minha decisão como o aluno que esqueceu de fazer o trabalho em grupo. Pela primeira vez em semanas, eu senti uma pontinha de justiça no ar, daquelas que vêm sem precisar de juiz nem audiência. Antes de considerar o pedido, falei me virando, acho que vocês precisam entender como chegaram até aqui. Sabrina me olhou confusa, ainda enxugando as lágrimas. Como assim? Quero dizer que quase nada do que aconteceu com vocês foi coincidência. Fui até a mesa e abri a gaveta central. Lá estavam os registros, bem organizados, padrão Marisa. Peguei uma pasta parda e joguei sobre a mesa de centro. Segunda-feira, 18 de março, fui visitar meu antigo colega, João Martins, no Banco Comunal Paulista. O Paulo ficou branco. Como assim? Eu fiz como fiador dos seus empréstimos. Eu tinha todo o direito de verificar a situação. O João foi meticuloso na avaliação. Mostrei os relatórios. 78 mil em dívidas comerciais, 3 meses de atraso na hipoteca, cartões de crédito estourados a 60% do limite. Sabrina olhava para o papel como se fosse um boletim médico, dizendo estado grave. Pai, eu não estou entendendo. Fiz uma análise de risco. 23 anos no mercado bancário me ensinaram a reconhecer cliente perdido. Virei mais uma folha. A relação dívida-renda de vocês estava batendo nos 65%. É o tipo de situação que nem oração reverte. O senhor estava investigando a gente. A voz do Paulo tremia. Quando você pediu 15 mil por telefone, eu já tinha previsto, pelos seus prazos de pagamento, fluxo de caixa, tudo. O senhor vai negar, então? Paulo, você me mandou fazer as malas e sumir. Achou que isso viria sem troco? Abri mais documentos. O meio bancário em Alphaville é menor do que vocês imaginam. Conversei com a Marília Werneck, do Banco Nacional Primeiro, com o Daniel Andrade, da Confiança Paulista, com a Sandra Mendes, da Cooperativa Financeira Bandeirantes, todos ex-colegas. Paulo se levantou, vermelho de raiva. O senhor nos colocou na lista negra. Compartilhei preocupações legítimas com colegas responsáveis por decisões financeiras. Tudo público, nada ilegal. O senhor destruiu nossos pedidos de crédito. Forneci apenas dados objetivos. Transparência, lembra? Sabrina me olhava como se eu fosse um completo desconhecido. Pai, o que o senhor está dizendo?
que a construtora Vista Paulista já estava mancando antes mesmo de eu conversar com o Bruno Henrique, da Prefeitura de São Paulo, sobre falhas de segurança nas obras. O licenciamento estava pendente, os seguros vencidos, os protocolos uma bagunça. "O senhor causou minha demissão", murmurou Paulo. Eu garanti que os órgãos responsáveis tivessem todas as informações sobre os riscos à segurança pública. O que veio depois foi consequência natural. Peguei o último documento, meu cronograma estratégico, escrito à mão. Cada ligação, cada recusa, cada coincidência foi calculada para causar impacto psicológico no momento certo. "O senhor planejou tudo isso?" A voz da Sabrina mal saía. Desde o dia em que Paulo me expulsou da minha casa, sim. Foram 35 anos estudando vulnerabilidades financeiras. Usei o que sei, nada mais. Paulo tentou arrancar os papéis da minha mão, mas congelou. Os documentos tremiam na mão dele, revelando cada passo metódico do meu planejamento. As datas, os contatos, as decisões, uma a uma. "Você destruiu nosso casamento!" acusou Sabrina. "O casamento foi efeito colateral. Meu objetivo era aplicar consequências proporcionais a um comportamento inaceitável. Mas nós somos sua família. E membros de uma família não mandam o outro sumir depois de 38 anos de serviço e sacrifício." Você redefiniu nosso relacionamento naquela noite de domingo. Sabrina desabou no sofá, arrasada com a dimensão da traição. Como você pôde fazer isso com a sua própria filha? Como conseguiu ficar calado enquanto seu marido me mandava abandonar a minha casa? Paulo jogou os papéis pela sala, espalhando toda a minha documentação cuidadosamente organizada. Você é um monstro! Sou um profissional que aplicou o raciocínio lógico a um problema pessoal. Você ameaçou alguém que achava ser indefeso. Descobriu o contrário. A sala ficou em silêncio, exceto pelos soluços baixos de Sabrina. Eles estavam processando o baque de serem completamente superados por alguém que haviam subestimado. "Agora", disse eu, voltando para minha cadeira com a calma e a autoridade de quem acabou de vencer no xadrez emocional da vida, "podemos discutir os termos sobre os quais eu talvez considere ajudá-los?" Paulo juntou os papéis com as mãos trêmulas, o rosto corado de raiva e humilhação. Sabrina continuou caída no sofá, absorvendo o impacto da obra-prima estratégica do pai. "Estes são os meus termos", falei, ajeitando-me na cadeira como um juiz prestes a ditar sentença. "Você me mandou fazer as malas e sumir. Agora precisa da minha ajuda para não afundar de vez. Isso exige o reconhecimento de algumas verdades fundamentais sobre o nosso relacionamento daqui para frente." Paulo ergueu os olhos dos papéis, ódio queimando nos olhos, mas temperado por uma necessidade desesperada. "O que você quer?" "Primeiro, um pedido de desculpas por escrito. E não é bilhetinho carinhoso, não. Quero um reconhecimento público de que o modo como você me tratou foi cruel e completamente fora de linha. Vai mandar isso para o grupo de moradores do bairro e publicar nas redes sociais. Sem chororô." "Você quer que a gente se humilhe na internet?" "Quero que vocês corrijam o que andaram espalhando sobre meu caráter. Os vizinhos viram vocês desrespeitarem um viúvo em luto. Está na hora de assumirem que foram babacas." Sabrina assentiu lentamente. "Tá, vamos escrever o pedido de desculpas. Segundo, vão me tratar com o respeito e a cortesia que o patriarca da família merece. Chega de piadinhas ácidas, nada de desconfiança com meu dinheiro. E parem com essa mania de querer mandar no meu lar como se fosse extensão do de vocês." "Sim, Henrique", rosnou Paulo com os dentes trincados. "Terceiro, alguma ajuda minha vem com condições. Vocês vão seguir minha orientação financeira, fazer terapia para resolver os problemas de casal e manter um emprego estável, aprovado por mim, claro. Ah, então agora você quer controlar nossas vidas?"
Não, quero garantir que meu investimento não vá pelo ralo. Não sou banco de favores com cheque em branco para gente que não aprende com os próprios erros. Levantei-me e fui até a minha mesa. Peguei o talão de cheques com a serenidade de quem sabe exatamente o peso do que está prestes a fazer. O som da caneta riscando o papel foi o único ruído na sala. Estou disposto a fornecer R$ 25.000, o suficiente para evitar a execução da hipoteca e dar um respiro para vocês reorganizarem suas vidas. Com juízo, claro. Os olhos de Sabrina se arregalaram. 25 mil? Mas a gente precisa de 40 mil para quitar tudo o que está atrasado. Você precisa aprender a diferença entre resgate e assistência. Eu não estou ressuscitando o estilo de vida mimado de vocês. Estou evitando o colapso completo enquanto recomeçam com mais humildade. Rasguei o cheque e o coloquei na mesa de centro. Isso aqui inclui relatórios mensais de progresso, transparência total com as finanças, acompanhamento psicológico, frequência na terapia, comprovação de emprego e, acima de tudo, comunicação respeitosa. Paulo olhava o cheque como quem encara uma mistura de salvação e veneno. E se a gente recusar esses termos? Então vocês saem da minha casa e resolvem os problemas com os próprios meios. Boa sorte lidando com a prefeitura e os juros do banco. O silêncio foi quase palpável por um minuto inteiro. Eles estavam pesando o orgulho contra a sobrevivência, a dignidade contra a necessidade. Aceitamos, disse Sabrina, por fim, a voz embargada. Paulo moveu a mandíbula como se estivesse mastigando o vidro. Sim, aceitamos seus termos. Excelente, respondi, recolhendo o cheque e mantendo-o fora do alcance. Vocês vão receber isso amanhã, depois de escreverem e publicarem o pedido de desculpas. Considerem esta noite uma chance de refletir sobre como as circunstâncias de vocês mudaram drasticamente. Acompanhei-os até a porta. As posturas derrotadas deles contrastavam com o casal arrogante que 2 semanas antes havia tentado me escorraçar da própria casa. Uma última coisa, falei quando eles pisaram na varanda. Você achou que eu era fraco porque estava de luto, que era bobo porque era generoso, e que era impotente porque era mais velho. Você confundiu gentileza com burrice e paciência com fraqueza. Paulo se virou, o rosto contorcido de raiva impotente. Isso não acabou, Henrique. Tem razão, não acabou. Está só começando, agora sob nova direção. Fechei a porta com calma e voltei para a sala, recolhendo os documentos da minha linha do tempo estratégica. Lá fora, o carro deles ligou e partiu, levando embora 2 pessoas que acabam de descobrir que crueldade tem preço. E às vezes, a cobrança vem com juros. No meu escritório, abri uma foto da Marisa e sorri para seu rosto sereno. Acho que você ficaria orgulhosa, sussurrei para ela. Eles queriam que eu desaparecesse, mas eu ainda estou aqui. E agora, eles sabem exatamente com quem estão lidando. A casa se aquietou num silêncio confortável. Descobri que justiça é um prato que se serve sistematicamente, e às vezes, com um toque de malícia pedagógica. Quantas vezes subestimamos os mais velhos, achando que a idade os tornou frágeis ou desatualizados? Essa história nos lembra que experiência e memória valem ouro. Henrique, no auge da dor pela perda da esposa, foi surpreendido por uma dupla traição vinda de quem mais amava. Mas, em vez de reagir com raiva, ele usou a sabedoria de uma vida inteira para restaurar sua dignidade. O silêncio dele foi estratégico, não submissão. As contas detalhadas, os contatos, os anos de trabalho meticuloso, tudo foi colocado em prática com calma e justiça. A frieza da filha e do genro revelou uma geração despreparada para lidar com frustrações, que se apoia em atalhos e empurrões. No fim, o verdadeiro poder não estava no dinheiro, mas na capacidade de refletir e agir com firmeza. Será que no seu lugar teríamos a mesma coragem?
A história de Henrique mostra que não é preciso gritar para ser ouvido, nem bater de frente para vencer. A maior força está no preparo, na calma e no conhecimento. Ele foi excluído de casa por aqueles que deveriam poder chamar de família, mas não deixou o rancor tomar o controle. Em vez disso, optou por inteligência, análise e justiça. A lição é clara: nunca entregue sua paz a quem não valoriza sua presença. Mesmo nos momentos de dor, é possível manter a dignidade e restaurar o equilíbrio. Também nos lembra do peso das escolhas. A filha e o genro optaram por desprezar quem os ajudou e pagaram um preço alto. É um lembrete poderoso de que gratidão, respeito e memória não devem ser descartados quando não parecem mais convenientes. E, acima de tudo, que gentileza não deve ser confundida com fraqueza. Agora me diz, você acha que o Henrique deveria ter perdoado totalmente e ajudado sem impor condições? Ou agiu certo ao exigir respeito primeiro? Se estivesse no lugar da filha, após tudo o que aconteceu, você teria coragem de pedir ajuda ao seu próprio pai? Ou teria assumido as consequências? Escreve aqui nos comentários, eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10, para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para vocês. Se essa história te prendeu do começo ao fim, curta o vídeo e se inscreva no canal. A cada semana, uma nova história com emoção, reviravolta e muita reflexão. Quem sabe a próxima não fala de algo que também já aconteceu com você.